pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês para a gente trabalhar um pouquinho sobre a história do Brasil. E aí, a gente vai trabalhar o tema do Império, tá? Um tema bastante longo, né? Porque nós vamos pegar aí, então, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então, o período do Império, um período longo, extremamente importante dentro da estrutura política e econômica brasileira, onde nós vamos então trabalhar aqueles principais pontos. Nosso material começa aí na página 56, ok? Página 56. Aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar uma lida na questão, faz uma análise do contexto e depois a gente vê qual é o item correto. Tudo bem? Já deu tempo todo mundo encontrar a página? Vamos lá. Primeira questão: a concretização da emancipação política do Brasil em 1822 foi seguida de divergências entre os diversos setores da sociedade em torno do projeto constitucional, culminando com o fechamento da Assembleia Constituinte. Assinale a opção que relaciona corretamente os preceitos da Constituição Imperial com as características da sociedade brasileira. Pois bem, vamos dar uma paradinha. Vamos começar agora a dar uma análise geral para depois a gente chegar nessa questão. Se a gente está conversando sobre o primeiro reinado vai ser o período que vai se caracterizar pelo estabelecimento de uma república independente de Portugal. Ciliano, mas como se deu esse processo de independência em relação a Portugal? Simples: negociação. Aqui no Brasil, diferente do processo de independência dos Estados Unidos, diferente do processo de independência da América Espanhola, nós tivemos então um grande acordo para levar o Brasil ao seu processo de independência, conduzido pela elite brasileira e pela Inglaterra. Quando a família real volta para Portugal como resultado da Revolução do Porto, que pretendia então recolonizar o Brasil, Dom Pedro, príncipe regente, ficando no Brasil, ele vai ser pressionado, de um lado, pelas cortes portuguesas, que queriam a recolonização e voltar a Brasil; do outro, a elite brasileira, que queria manter seus privilégios e, obviamente, manter aquelas conquistas que foram conseguidas durante o governo joanino. E a Inglaterra, porque durante o governo joanino a Inglaterra foi a mais favorecida. Tratado de comércio e navegação, abertura dos portos, foram todas medidas que entregaram o mercado brasileiro para os ingleses. Então o nosso processo de independência foi uma negociação. Nós vamos pagar uma indenização a Portugal com dinheiro emprestado da Inglaterra e assim conseguir a nossa independência. Mas espera aí, Ciliano, se a nossa elite trabalhou essa independência, nós temos uma elite homogênea? Não. A nossa elite é heterogênea, ainda hoje é. Se você for observar, nós tínhamos 3 grupos. Nós tínhamos o pessoal do Partido Brasileiro, que, cuidado, hein, não eram partidos políticos. Partidos políticos no Brasil vão se formar no final do período regencial e se consolidar no segundo reinado. São apenas grupos que eram chamados partidos. Então, Partido Brasileiro, os latifundiários; Partido Português, os ricos comerciantes que eram portugueses ou de origem portuguesa; e o Partido Liberal Radical, que era uma elite intelectual. Então esses 3 grupos têm interesses antagônicos, têm interesses diferentes. O Partido Brasileiro queria independência, sim, mas queria independência apenas para preservar os seus interesses, preservar a propriedade, preservar a escravidão, preservar a monocultura, preservar os seus privilégios. O Partido Português, por sua vez, queria a recolonização do Brasil, porque eles queriam que o Brasil voltasse a ser preso ao pacto colonial, ao exclusivismo, ao monopólio. E o Partido Liberal Radical, ideias mais avançadas, defendendo inclusive a proclamação da República. Ciliano, como é que esses grupos vão se degladiar
na estrutura política brasileira. Com a convocação da nossa Assembleia Nacional Constituinte, esses grupos então eles vão cada um querer impor os seus interesses. Como o Partido Brasileiro tinha maioria, ele vai conseguir construir um texto constitucional de acordo com seus interesses. Dois momentos são importantes aí. Primeiro, se estabelece o voto censitário, baseado na renda do indivíduo, excluindo as camadas populares do processo político eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, esse voto censitário também excluía os portugueses, porque eles vão estabelecer um voto censitário baseado na produção agrícola, fundamentada na produção de farinha de mandioca. E dessa forma, então, você vai ter o que chamamos de a Constituição da Mandioca, né? O apelido que foi ganho o projeto de 23. Uma outra coisa importante é que eles vão querer limitar o poder do rei, promovendo a tripartição do poder. Tripartição que é uma fundamentação teórica e iluminista, fundamentada nos ideais do Barão de Montesquieu, a divisão dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. Ora, Ciliano, peraí, se esse projeto é aprovado, Dom Pedro vai ter seus poderes limitados? Então é óbvio que Dom Pedro não vai aceitar esse projeto, e com o apoio dos militares, ele vai fechar a Assembleia Nacional Constituinte e impor a nova Constituição. Dessa forma, então, nós vamos ter a Constituição de 1824, que vai atender aos interesses do imperador. Vamos lá? Como é que ficou? Em essência, a Constituição de 24 foi o seguinte: Dom Pedro dissolveu a Assembleia, convocou então pessoas de sua confiança para formar um conselho de Estado. Então ele pegou as pessoas, você, pronto, e montou esse grupo. Esse grupo tem qual objetivo? Elaborar a Constituição de 24. Mas espera aí, né? Eu não vou elaborar a Constituição no instalar do dedo do dia para a noite. O que é que eu faço? Eu pego o projeto de 23 e aquilo que atende aos interesses do Estado será mantido. E aqueles pontos que eram divergentes aos interesses do imperador serão substituídos. Então, por exemplo, coisas que foram mantidas: o Brasil ser uma monarquia hereditária, vitalícia, o Brasil ser dividido em províncias, tá? Tudo isso foi mantido, porque atendia aos interesses do imperador. A subordinação da igreja em relação ao Estado, através do padroado e do beneplácito, tudo isso foi mantido. O que mudou? Duas coisas essenciais: o nosso sistema eleitoral. O sistema eleitoral ele foi mantido, sim, o voto censitário. Só mudou que, para você poder votar ou se candidatar, você tinha que comprovar sua renda não mais em produção agrícola, mas agora simplesmente na sua renda anual. Então você vai fundamentar o sistema eleitoral na renda dos indivíduos. E a outra coisa que mudou foi a divisão dos poderes. Os poderes executivo, legislativo e judiciário foram mantidos, porém se criou o quarto poder, o superpoder, o poder moderador. Está dando para chegar lá? Chega não, mas ali está. Então vamos lá. Ciliano, me diz aí, e o que era o poder moderador? O poder moderador era um instituto constitucional que consolidava os poderes na mão do imperador. Os demais poderes eram subordinados ao poder moderador, e o poder moderador era exclusivo do uso do rei. Então o rei é o poder moderador é o rei. Dessa forma, então, nada estava acima do rei. E aí eu botei essa chargezinha só para marcar a nossa memória, né? Quando tem aí uma repórter fazendo a entrevista ao Dom Pedro I, e ela vai dizer: quais são os limites dos seus poderes? E aí ele responde: Deus, talvez, né? Então o imperador, através do poder moderador, tinha poderes absolutos. E dessa forma, então, agora a gente já pode resolver a nossa primeira questão. Olha que beleza. A primeira questão, então, diz:
Assinale a opção que relaciona os preceitos da Constituição Imperial com as características da sociedade brasileira. Olha o que vai dizer a letra B de bola. O poder moderador conferia ao imperador a proeminência sobre os demais poderes. Então o poder moderador ele era absoluto. Uma frasezinha de um historiador que é do livro de história que eu mais gosto, pena que não está mais nas editoras, é de um autor chamado Florival Cáceres, tá? Ele tem tanto o livro de história do Brasil como o livro de história geral, mas você pode encontrar por aí nessas lojas que vendem livros usados. Florival Cáceres vai dizer: a Constituição de 1824, ela é liberal na forma e absolutista no funcionamento. Ciliano, o que ele quis dizer com isso? Simples. A Constituição ela é liberal na forma por quê? Porque ela defende a divisão dos poderes. Mas ela será absolutista no funcionamento, porque através do poder moderador, o rei tem poderes absolutos. Ele está acima dos demais poderes. Ok? Então, nossa primeira questão, letra B, de beijo. Olha aí, coisa romântica. Vamos para a segunda questão então. Segunda questão, continuamos a falar ainda sobre o primeiro reinado. E vai dizer assim: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei de muito voluntariamente abdicado da pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência e do império, Dom Pedro I. Nesses termos, Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro no culminar de uma profunda crise, que não, cuidado, não, vamos pedir o item equivocado, não se caracterizou por. Muito bem, vamos então entender um pouquinho do que levou à abdicação de Dom Pedro. Vamos conversar então sobre a crise do império. Vamos lá? Muito bem. Ciliano, eu não estou entendendo muito bem aqui um raciocínio lógico. Dom Pedro tem o poder moderador e com isso ele tem poder absoluto. Como é que um cara com poder absoluto vai renunciar depois de 9 anos? Um cara com poder absoluto ele vai querer ficar no poder para sempre, até o dia que ele morrer e passar o poder para o seu filho. Sim ou não? Ora, a grande questão é que o período do primeiro reinado foi bastante agitado. Foi bastante agitado. Porque nós tivemos crise econômica. Meu amigo, e vamos ser sinceros, nenhum governante na face da terra se sustenta com crise econômica. A crise econômica é sempre um aspecto que leva a uma crise política. Então vamos entender um pouquinho dessa crise econômica. Ora, primeiro motivo da nossa crise econômica já começou a nossa dívida. Porque nós já começamos devendo à Inglaterra. Falei nesse instante que no processo de independência do Brasil, acordo entre Brasil e Portugal, que o Brasil deveria pagar então uma indenização a Portugal. Quem emprestou esse dinheiro para o Brasil pagar a Portugal foi a Inglaterra. Então nós já começamos devendo à Inglaterra. É lógico que a Inglaterra não fez isso de boazinha. A Inglaterra não fez isso porque amava o povo brasileiro. A Inglaterra fez isso para preservar seus interesses. Então o que vai acontecer? A Inglaterra empresta o dinheiro para a gente, mas ela chama Dom Pedro assim para o canto e diz: Pedrinho, meu filho, preste atenção. Você lembra do acordo de 1808 e os acordos de 1808 e de 1810 que foram estabelecidos pelo seu pai? A abertura dos portos em 1808 e o Tratado de Comércio e Navegação em 1810? Estou lembrado. É o simples. Como nós te emprestamos dinheiro, você está nos devendo esse pequenino favor, você vai manter por mais 20 anos os acordos de 1810, onde os produtos ingleses entravam no Brasil com uma tarifa mais reduzida. Os produtos ingleses entravam no Brasil com uma tarifa de apenas 15%, enquanto que os de Portugal pagavam 16%, eles pagavam 24% de tarifa alfandegária. Então os produtos ingleses tinham privilégios ao entrar no Brasil, e esses privilégios serão mantidos. Ciliano, por que isso é ruim? É ruim porque mantém elevado o nosso volume de importações. O problema
não é tanto as importações estarem altas. Porque se a importação estiver altíssima, mas as exportações dispararem, resolve. O problema é que as exportações caíram. Os nossos principais produtos de exportação no mercado internacional vão estar em baixa. O açúcar, devido à concorrência do açúcar, agora fabricado por franceses e holandeses que passaram a extrair o açúcar da beterraba, e o algodão, que passa a ter a concorrência da produção norte-americana. Então, dessa forma, como os nossos principais produtos de exportação estão em baixa e as importações continuam altas, a nossa economia está com uma balança comercial desfavorável. Para piorar a situação, nós ainda vamos ter 2 conflitos no Brasil: a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Erciliano, por que tiveram esses conflitos? Pessoal, toda revolta, toda revolução é semelhante. Não é que seja igual, mas é semelhante. Toda revolução acontece por quê? Porque tem uma crise econômica, porque o governo aumenta os impostos. Erciliano, se toda vez que tiver crise econômica e aumento de impostos tiver revolução, a história do Brasil é uma revolução eterna. No Brasil nunca teve revolução, infelizmente, porque falta o terceiro ponto para que essa revolução aconteça. Falta consciência. Povo valente, cabeça doente, não consegue raciocinar. A barriga vazia e a TV anuncia que um dia vai melhorar, né? Então, enquanto o nosso povo não tiver consciência, a revolução não acontece. Pois muito bem, esses 3 pontos, eles acabam fundamentando a Confederação do Equador. Vamos lá entender? Crise econômica da Confederação do Equador. Primeiro vamos entender o que foi a Confederação do Equador. A Confederação do Equador vai ser um movimento em que as províncias do Nordeste tirou a Bahia, as demais províncias nordestinas vão querer se separar do Brasil e formar um estado independente. Por que eles quiseram isso? Vamos lá. Crise econômica do Nordeste, açúcar e algodão. E eu acabei de falar no ponto anterior que esses produtos estão em baixa. Aumento de impostos. Desde a vinda da família real, que havia uma insatisfação no Nordeste, porque todos os investimentos que foram feitos por Dom João foram feitos no Rio de Janeiro, que era a capital. E para pagar esses investimentos, ele aumentou os impostos no Brasil todo. Não é à toa que 7 anos antes da Confederação do Equador, havia explodido a Revolução Pernambucana de 1817. Então, a Confederação do Equador foi uma continuidade desse movimento. Então, os custos, os gastos da família real, principalmente Dom Pedro, né? Que Dom Pedro era um bom vivant. Dom Pedro, então, ele fazia grandes festas, comprava presentes caros para suas amantes, obviamente com o dinheiro do povo. Lógico, isso só acontecia no Brasil antigamente. Hoje, nossos governantes são sérios, não fazem mais isso. Pois muito bem. Dessa forma, então, o que vai acontecer? Dessa forma, então, o que você vai perceber é que aumentaram os impostos no Nordeste, não só no Nordeste, mas no Brasil todo. Mas no Nordeste, que já estava em crise e ainda aumenta imposto, já pensou? Tu já está liso. Ainda aumentam teus impostos, tu vai estar morto de insatisfeito. Erciliano, de onde foi que esse povo criou a ideia de se revoltar? Fundamentação iluminista. Os ideais iluministas já haviam chegado aqui no Brasil desde o finalzinho do século XVIII. Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, Revolução Pernambucana de 17. Todos esses movimentos se inspiraram nos ideais do iluminismo. E essas ideias permaneceram, porque o importante é isso. As pessoas morrem, mas as ideias ficam.